Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Café com TOEFL. Vou esperando vocês chegarem. Se você estiver assistindo gravado, já dá aquela adiantada aí no vídeo para não ficar esperando aí esse início enquanto eu aguardo todo mundo chegar. Fica à vontade. Espero que você tenha trazido o seu café, não é mesmo? Nesse calor tá um pouco difícil, gente, tomar café, mas eu trouxe um café gelado hoje para dar conta de aliviar esse calor. Eu vou fazendo aqui enquanto vocês chegam. Seguinte, eu não sei se vocês já experimentaram um café gelado assim. Ó, a gente coloca, eu peguei aqui, ó, laranja. Foi todo adaptado hoje, tá, gente? Porque às vezes deixa eu até parar a música aqui. Às vezes eu uso limão siciliano, mas eu não consegui achar no mercado aqui perto, daí o que eu fiz? Comprei laranja mesmo. Eu vou botar aqui na taça, vou botar só, deixa eu ver, deixa eu botar essas 3 aqui, acho que vai ficar bom. Parece que não combina, tá, gente, mas é uma delícia, eu garanto pra vocês. E aí, a gente vai pegar água tônica, deixa eu abrir aqui, peraí. Pronto. Tudo gelado, gente, porque esse calor tá assim, caótico. Bota água tônica aí, o tanto que vocês quiserem. Eu fiz uns cubos de gelo aqui, de gelo de café. Não sei se vai dar certo não, mas ó, vou testar. Vou botar só 3, porque eu vou colocar café. Não, vou botar mais um, né, gente? Café não quer demais. Peraí. Pronto. E agora é que vem o café. O que a gente vai fazer? Eu fiz o café. Geralmente eu faço com expresso, mas novamente hoje não tinha. Daí eu fiz café normal, coloquei na geladeira e aí coloca por cima. Bota devagar. Olha como fica bonito também. Parece estranho, gente, mas eu garanto que é uma delícia. Oi, Maikele, seja bem-vinda. Bom demais, gente, nesse calor. Espero só que eu não entorne, não faça bagunça. Vamos começar então. E aí, à medida que vocês forem chegando e for surgindo dúvida, podem me enviando aí, que eu vou acompanhando e vou respondendo, tá bom? Seguinte, e aí, que legal, você assistiu a aula gravada. E aí, conseguiu aproveitar bastante? Espero que sim. Espero que tenha aproveitado bastante. Seguinte, pessoal, tenho sentido, e principalmente depois da aula extra que eu dei ontem de estrutura e expressão de escrita, que esse é um dos conteúdos que continuam gerando dúvida nos alunos. A Maikele falou, tô me achando muito burra. Não, não é burra. Tem muito conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Quando a gente pega a prova, e aí não só falando da sessão de estrutura e expressão escrita, mas na prova como um todo, é uma prova que vai te posicionar, vai te avaliar ali dentro de um nível de inglês. Isso quer dizer que a prova tem tanto conteúdo de nível super básico, quanto conteúdo de nível mais avançado. Porque os conteúdos que aparecem ali tem que ser capaz de avaliar vocês em todos os níveis para ver em qual nível você se encaixa, tá? Mai, quando que você acabou o curso? Foi início do ano? Não tô lembrando de cor agora. Não lembro se foi no início ou final do ano. Desde então você continuou estudando ou não? Vai me atualizando aí que eu vou te orientando. Mas, vamos continuar então. Seguinte, o nosso foco hoje vai ser na seção 2 da prova, que é a seção de estrutura e expressão escrita, tá? Muita gente chama de seção de gramática ou costuma falar que o TOEFL cobra gramática na prova, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e entender que não é só gramática, da forma como a gente conhece gramática no caso. Tem gramática? Tem gramática, mas existem outras coisas que estão sendo cobradas nessa sessão também. E é muitíssimo importante que vocês entendam isso, tá bom?
Então é o seguinte, pra gente começar falando dessa sessão, principalmente para quem nunca teve contato com a prova, eu acho que o principal é começar mostrando para vocês como que funciona essa sessão da prova, como que são as questões, quanto tempo vocês têm. Então, nessa segunda sessão ali, nós temos 40 questões para responder em 25 minutos. 40 questões, 25 minutos. E aí eu sempre gosto de brincar com isso, porque se a gente faz o cálculo, parece que a conta não fecha. 40 questões para responder em 25 minutos significa que nós temos mais ou menos 37 segundos por questão, o que nos leva ali a uma média de mais ou menos 2 questões por minuto. De fato, em nenhuma sessão dessa prova o tempo tá jogando a nosso favor, né? Então é uma média de 2 questões por minuto. O que isso significa? Que primeiro, a gente precisa de fato entender o conteúdo, estudar o conteúdo que é cobrado nessa sessão da prova, mas mais importante do que isso, a gente precisa desenvolver o que eu chamo de raciocínio de prova, porque é o raciocínio ali da questão, é você criar uma forma de resolver aquele mesmo tipo de questão que vai te levar a fazer isso de forma mais rápida e, consequentemente, lidar melhor com o tempo da prova, já que a gente já entendeu que, né, o tempo não tá muito ali jogando do nosso lado. E aí, para mostrar para vocês, eu vou tentar compartilhar umas imagens aqui, tomara que dê certo. Seguinte. Ah, legal. Consegui. Ó, esse é o primeiro tipo de questão que a gente tem na seção de estrutura e expressão escrita, e aqui especificamente essa seção é dividida em 2 partes. Então, a primeira parte dessa seção é a parte de estrutura. E aí vocês vão receber 15 questões exatamente como vocês estão vendo aqui na tela. Acredito eu que não tem muita novidade aqui, porque são questões que nós já estamos bem familiarizados, que são as questões de completar. Então, você vai receber uma estrutura, uma frase com uma lacuna e você precisa escolher ali qual é a melhor alternativa que vai completar aquela estrutura. Então, o que está faltando ali para completar a estrutura que eu recebi? No caso aqui, nós vamos ter 15 questões. Então, de 1 a 15, essas são as primeiras questões que a gente recebe na parte de estrutura. Uma coisa bem interessante de comentar com vocês, principalmente para quem não conhece a prova ainda, é muito comum eu aparecer falando aqui sobre estratégias e etc. Só que na seção de estrutura e expressão escrita, a gente não pode contar tanto assim com estratégias, tá? Primeiro, estratégia não é nenhuma fórmula mágica, nada disso, né? Estratégia é uma informação que você tem ali privilegiada sobre a prova e que vai te ajudar a responder isso de forma mais fácil. Só que o que acontece? Quando a gente pega a seção de listening, por exemplo, nós temos estratégias bem definidas e que com essas estratégias, muitas vezes, a gente consegue eliminar alternativas sem mesmo ler essas alternativas e sem avaliar a questão, só pela forma como ela soa ou pela forma como a alternativa é escrita. Só que na seção de estrutura e expressão escrita, esse tipo de estratégia não vai funcionar. A gente não consegue excluir uma alternativa só olhando para a alternativa. Por quê? Na maioria das vezes, se não 100%, todas as alternativas, elas são gramaticalmente corretas, tá? Então, na maioria das vezes, a alternativa em si, a estrutura dela é gramaticalmente correta. A diferença é o seguinte, vamos pensar que a nossa questão é um quebra-cabeça. E aqui nas alternativas nós temos 4 peças diferentes. Essas peças existem
e podem funcionar em quebra-cabeças diferentes, mas só uma delas vai se encaixar nesse quebra-cabeça aqui que a gente recebeu. Onde que eu quero chegar com isso? Avaliem primeiro a frase inteira, a estrutura inteira, para ver o que tá faltando. E aí já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá faltando um verbo? Tá faltando um conectivo? O que tá faltando naquela estrutura? E aí é que a gente vai para as alternativas procurando a resposta, tá? Então, nunca tentem eliminar uma alternativa sem antes avaliar a estrutura, tá bom? Porque as estruturas ali que você recebe nas alternativas costumam estar corretas, não tem geralmente nenhum problema com elas. Depois disso, vou trocar aqui a imagem para vocês. Escolher outro, vamos lá. Pronto. Vocês estão vendo aí? Confirmem para mim, por favor. Acredito que tá tudo certo, né? Que tá dando para ver. Seguinte. Esse é o segundo tipo de questão que vocês vão receber nessa segunda parte da prova. E aqui a gente está falando da parte de expressão escrita. Então, nessa parte de expressão escrita, vocês vão ter 25 questões. E aí, não são mais questões de completar. Todos esses exemplos aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, são samples disponibilizados pela ETS gratuitamente. Então, se vocês forem lá no site da ETS, depois eu posso disponibilizar o link, caso vocês queiram, é gratuito. Vocês conseguem ali responder questões, conferir se está correto, errado, enfim, é um material oficial excelente para vocês conhecerem um pouquinho melhor a prova, tá? Então, como que funcionam essas questões? Parece um pouco estranho para quem nunca teve contato com a prova, né? Porque não são questões de completar. E aí a dúvida que fica é, ok, o que eu preciso fazer nesse tipo de questão? Então, o que vocês vão receber? Uma frase exatamente igual tá aqui. Vamos pegar a questão número 7, que tá mais fácil para vocês verem, né? Ela tá inteira ali. Então, a questão 7, vocês receberão uma frase. Nessa frase tem 4 palavras ou expressões ali grifadas. Então, A, B, C e D. E aí, o que a gente precisa marcar ali é o erro. Então, eu preciso identificar o erro nessa frase. Qual palavra, qual expressão está sendo utilizada de forma errada dentro da minha frase? Então, em vez de marcar o correto, a gente vai buscar o erro de escrita. É como se eu escrevesse um artigo e mandasse para revisão e o revisor vai ali tentar encontrar alguns erros para corrigir. A diferença, e é um ponto muito positivo, é que vocês não precisam corrigir o erro. Basta identificar. Identificou que aquela palavra está sendo utilizada de forma errada? Marca a alternativa e vai para a próxima, tá? Então, não precisa ficar se preocupando em corrigir o erro, tá bom? Se vocês conseguem identificar que está errado, tudo certo, podem ir para a próxima questão. Me contem até aqui qual desses 2 tipos de questão vocês acreditam que pode ser mais difícil para vocês. Eu vou parar aqui de compartilhar. Fiquem até o final que eu trouxe 3 questões, tá? Pra gente resolver juntos. O que vocês acham aí que vai ser mais difícil? Completar ou identificar o erro? Deixa eu voltar aqui no meu resumo para eu não esquecer nada. Me digam aí, gente. Lembrando que isso aqui não tem álcool não, tá, pessoal? É só água tônica, café e laranja. Me digam aí, qual desses 2 tipos de pergunta? Completar você acha mais difícil, Maikele? Por quê? O que você acha essa mais difícil? Engraçado que geralmente é o contrário. Me conta aí que eu vou ajudando vocês.
O que é muito comum? Isso não é regra, tá, pessoal? Todas as vezes que eu falo de uma dificuldade específica, isso é muito individual. Para uma pessoa pode ser super tranquilo e uma outra pessoa pode ter dificuldade no mesmo tipo de questão. Isso é muito pessoal. O que eu quero dizer é, na maioria das vezes, os alunos têm mais dificuldade na segunda parte, que é a parte de identificar o erro. Por que isso geralmente acontece? Na primeira parte, sempre me embanando mais. Na parte de encontrar o erro é mais fácil de visualizar, eu acho. Legal. Pode ser porque tem muita alternativa na primeira, para você tentar encaixar ali. Porque o que acontece? Na primeira parte, que é a parte ali, né, de completar, vocês já tem 4 alternativas. Então, por mais que vocês fiquem com dúvida ali, vocês podem tentar testar essas alternativas. Gente, isso não é o ideal, tá? Eu tô falando de uma situação em que eu estou com dificuldade, eu não conheço conteúdo, eu preciso me virar ali de alguma forma. O que eu faço? Geralmente, o que vocês fazem? Vocês começam a testar as alternativas, encaixar essas alternativas ali na frase para ver qual delas tem uma sonoridade melhor ou algo nesse sentido. Tinha uma aluna que falava que ficava bonito, né? Ela falava, eu testei, ficou bonito e eu acho que é essa. O ideal, pessoal, é de fato conhecer a teoria, entender o conteúdo, tá? Mas eu tô falando de um exemplo, uma situação em que você não domina o conteúdo, tá passando dificuldade ali na prova e precisa resolver de alguma forma, tá? Então, quando a gente tem alternativas, querendo ou não, eu posso ainda testar essas possibilidades em último caso. Agora, na segunda parte, oi Tatá, seja bem-vinda. Na segunda parte, como vocês não têm alternativa, de fato vocês precisam entender se aquilo ali tá errado ou não. Porque eu não tenho para cada palavra ali outras opções para avaliar e ver qual faria mais sentido. Porque querendo ou não, pessoal, a teoria é muito importante, mas a gente tem, assim, a gente no sentido de, se você tem algum tipo de contato com a língua inglesa, se você já estudou alguma vez, enfim, mesmo que não seja tão recente, nós temos uma certa memória relacionada à língua. Então, quando você bate o olho, às vezes você nem consegue explicar direito por que tá certo ou por que tá errado, mas você sabe que tá certo ou você sabe que tá errado. Às vezes você não lembra da teoria, às vezes você não lembra da justificativa, da explicação, mas você tem essa memória, porque você já estudou inglês alguma vez. Então você bate o olho ali e consegue falar, opa, isso tá certo, isso tá errado. Por isso que no preparatório, o que a gente faz? Uma revisão dos conteúdos que são cobrados na prova, porque nem todo conteúdo que você viu em um cursinho, por exemplo, vai ser cobrado. Então a gente vai focar naqueles conteúdos específicos para que vocês tenham essa ferramenta da teoria, porque nem sempre, e não é o ideal, a gente não vai conseguir resolver tudo com a intuição e falar, acho que está certo. Não, a gente precisa ter embasamento para poder responder aquela questão. Por mais que, quando falta o embasamento, aquela memória ali, de alguma forma, né, vai dar uma ajuda. Mas não é o ideal. O ideal é ter ferramentas concretas para que você possa analisar cada uma dessas questões. Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Me contem aí. E vão me dizendo também se tem dúvida, tá? Podem ir aí mandando as dúvidas de vocês. Bom, se não tiverem dúvidas, vou continuando aqui, mas podem ir mandando também. Muscle memory is not just physical, it's also mental. Exatamente, Tatá. A gente tem essa memória muscular que não é só do corpo, né? Da mente também. Exatamente, perfeito.
Tem que exercitar o corpo e a mente. Outra coisa, né, que eu não comentei com vocês ainda em relação a essa sessão, né? Algo que eu comentei no início é que muita gente considera essa sessão a sessão de gramática da prova. Mas, como eu já tinha, né, comentado ali rapidamente, não é só gramática que está sendo cobrado. Por que eu tô falando isso? Primeiro, porque o nome da sessão é estrutura. E aqui nessa caixinha da estrutura, digamos assim, nós poderíamos resumir a gramática, tá? De uma forma simplificada para vocês. Na parte de expressão escrita, o que isso significa, expressão escrita? A forma como eu me expressaria em inglês por escrito. Então, parece um pouco estranho dizer isso, mas eles estão avaliando a sua capacidade de escrever em inglês indiretamente. Claro, eles não vão te pedir para escrever. Só que qual é a lógica da prova? Se você consegue receber um pedaço ali, um trecho de um texto em inglês, e aí a gente está falando de inglês no contexto acadêmico, tá? Não é qualquer trecho de inglês. Um trecho de inglês em um contexto acadêmico. Então, se você recebe aquele trecho ali de um texto e consegue identificar erros naquele texto, é como se você estivesse literalmente corrigindo um texto, fazendo a revisão de um texto em inglês, é porque indiretamente você teria também capacidade de escrever um bom texto em inglês. Então, indiretamente, eles estão avaliando a sua habilidade de escrita. Portanto, escrever também em inglês pode te ajudar muito na prova. E estudar para a prova também pode te ajudar muito a desenvolver a sua escrita em inglês. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas sim, uma coisa pode muito ajudar a outra, tá bom? Gente, que sorte isso aqui, viu? Tá muito quente. Consegui refrescar um pouquinho. E aí, uma outra coisa também, para tirar um pouco dessa coisa de gramática, é que existe uma diferença entre regra e convenção. O que seria regra? Vamos pegar o exemplo do simple present. Existe uma regra. Todas as vezes que a gente vai conjugar o simple present na terceira pessoa do singular, a gente tem que acrescentar aquela marcazinha ali no final do verbo. Geralmente é o S. Isso é uma regra. Está relacionado à estrutura. Como que é formado aquele tempo verbal. Isso é uma regra. Isso é cobrado na prova? Sim, é cobrado na prova. Mas vamos para um ponto que pode dificultar um pouquinho as coisas. Regra, em teoria, é mais fácil. Porque se você conhece a regra, se você tem domínio daquela regra, você consegue aplicar naquela situação. Só que a gente cai principalmente na segunda parte, que é a parte de expressão escrita, em um ponto chamado convenção. Se eu pergunto para vocês assim, por que isso aqui chama colher? Convencionou-se que isso aqui chama colher. Por que isso aqui chama laranja? Porque convencionou-se que isso aqui chama laranja. Onde que eu tô querendo chegar com isso? Uma das coisas que eles vão avaliar ali nessa parte de expressão escrita é o seu conhecimento sobre o uso da língua. Mais especificamente, o uso de algumas palavras em inglês. Eu vou pegar um exemplo bem simples, que eu acho que todo mundo conhece, que é o caso de make e do. Em alguns contextos, esses dois verbos eles podem ter a mesma tradução, que é o fazer. E aí, quando a gente começa a estudar inglês, começam a surgir algumas dúvidas.
Por que eu tenho que falar do my homework e não make my homework? Por que eu falo make the bed e não do the bed? E aí a gente volta para a parte de convenção. Por mais que em algumas situações essas duas palavras possam ter o mesmo significado, o mesmo sentido, o uso é diferente. Então a gente não tá, percebe a diferença? Nós não estamos falando de regra, a gente está falando de convenção. Convencionou-se que em determinadas situações a gente usa o make, convencionou-se que em determinadas situações a gente usa o do. E aí, Gabi, como que eu vou fazer se não tem regra? O ideal é que vocês tenham contato com o inglês. Quanto maior o contato de vocês com a língua, mais vocês vão ter conhecimento desses usos. E garanto, ninguém conhece todos os usos, tá, pessoal? Eu sempre comento isso com os alunos. Por exemplo, make e do. Eu conheço as expressões que eu uso mais. Se tem uma expressão que eu, às vezes, nunca usei ou nunca tive contato, certamente eu vou precisar pesquisar. Então, isso é muito mais relacionado ao contato com a língua. A gente desenvolve isso tendo contato com o inglês. E aí pode ser lendo, pode ser assistindo um filme, uma série, enfim, pode ser jogando, né? Tem muita gente que aprendeu inglês jogando. Então, esse é um aspecto que exige da gente muito mais contato com o inglês. Isso é também um dos fatores que acaba dificultando essa segunda parte da prova. Porque além de não ter alternativas para você ver ali qual faz mais sentido, depende muito mais de um contato seu com a língua do que de uma regra. Porque quando tem regra, a gente tem controle. Se eu tenho controle, em teoria é muito mais fácil. Concordam comigo? Me digam aí, se tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês. Oi, Scarlett. Oi, Lorena. Hi, Lorena. Não tem como ver a Lorena e não lembrar do meme, gente. Desculpa. Quem já viu esse meme? Ah, Lorena, todas as vezes que eu te vejo eu lembro disso. E aí, vamos entrar em um outro ponto que é o seguinte. Hi. Um outro ponto é o seguinte, eu até tava comentando sobre isso aqui no Instagram essa semana. Tem gente que fala, ai, que preguiça de estudar gramática. Ai, que preguiça, eu já fiz cursinho e sei lá o quê. Ai, que preguiça. Tô desanimado, não sei o que eu faço. Gente, se você decidiu fazer a prova, é porque você tem razões para isso. Ninguém acordou hoje e falou, ai, que delícia, tô com vontade de fazer uma prova do TOEFL, assim, do nada, à toa, aleatoriamente. Nossa, que delícia, final de semana, hoje, deixa eu pensar o que eu vou fazer, uma prova do TOEFL. Ninguém acorda com esse pensamento. Tenham isso em mente, porque isso vai facilitar muito o processo de preparação. Quanto mais resistência vocês tiverem, pior vai ser, tá? Então é o seguinte, tentem lembrar primeiro por que vocês estão fazendo a prova, se preparando para a prova. Ninguém está fazendo a prova pela prova. A gente está fazendo porque quer uma bolsa de estudo, porque tem que comprovar a proficiência no doutorado, senão vocês às vezes nem passam no processo seletivo, ou às vezes até passam, mas se não entregar a nota vai ter que devolver o dinheiro para o órgão financiador. Então lembrem-se do porquê de vocês, porque isso vai deixar o processo um pouco mais fácil, não fácil, mas tranquilo, tá bom? E aí, vamos falar da parte, no caso, né, de expressão escrita, que geralmente é o seguinte, vocês começam a criar teorias da conspiração em relação à prova. Ah,
será que tem um erro de pontuação? Será que vai ter alguma palavra escrita errado? Será que vai ter uma palavra que não existe? Tudo teoria da conspiração. Parece que a prova tá o tempo todo ali contra você, e não é isso. Esses, no caso, não são tipos de erro que vocês vão precisar identificar nessa parte de expressão escrita. Então, não tem erro de pontuação, não tem palavra escrita errada, então trocou uma letra ali por outra, não tem palavra que não existe, nada disso vocês precisam ficar procurando. Quais geralmente são os tipos de erro que a gente tem ali? Primeiro, palavra trocada. Eu tô usando uma palavra e deveria estar usando outra. Eu tô usando in e deveria estar usando on. Palavra trocada. Palavra faltando. Tá faltando um artigo, tá faltando uma preposição, tá faltando um conectivo. E terceiro erro, tá sobrando. Tá sobrando um sujeito, tá sobrando um verbo. Daqui a pouco a gente vai discutir as questões. Acho que vai ser bem legal para vocês verem isso na prática. Então, ou tem uma palavra trocada, ou tá faltando uma palavra ou sobrando uma palavra. Não tem erro de pontuação, não tem palavra que não existe, palavra escrita errada, nada disso, tá? Não se preocupem com isso. E aí, se eu pudesse resumir para vocês, deixa eu até abaixar minha listinha aqui para ficar mais fácil de eu ler. Se eu pudesse falar assim com vocês, 10 conteúdos que são importantes que vocês tenham domínio ali para poder fazer a prova do TOEFL. É claro que o foco maior aqui é na seção de estrutura e expressão escrita, mas esses conteúdos que eu vou trazer aqui para vocês, tem alguns que aparecem nas 3 seções: listening, estrutura e expressão escrita e leitura, tá? Então, o foco maior é na seção 2, mas esses conteúdos podem aparecer aí ao longo da prova. Então, a gente tem formação de palavra. Atualmente, esse é um dos conteúdos que mais tem sido cobrado na prova. Formação de palavra, uso de artigos, definido, indefinido e etc. Singular e plural, reconhecer erros ali de quando a palavra está no plural e não deveria estar no singular. Outra coisa, verbos regulares e irregulares. Quem já estudou inglês aí provavelmente vai lembrar daquela tabelinha de verbos que todo livro didático de inglês tem ali no final do livro, né? Na última capa ali. Então, formação de palavra, uso de artigo, singular e plural, verbo regular e irregular, make e do, que eu comentei aqui com vocês, pode aparecer também. Pronomes, uso de pronomes, cai tanto na seção de estrutura quanto na seção de leitura. Conectivos, fundamental, gente. Se vocês não têm domínio do uso de conectivos em inglês, é super importante. Inclusive, eu disponibilizei a aula lá no YouTube. Depois, quando acabar a live. Agora não. Quando acabar a live, vai lá nos meus stories que tem um link para vocês assistirem uma aula gratuita sobre o uso de conectivos até amanhã, tá? Então, conectivo é algo fundamental. Concordância verbal. E aí, a gente já vai fazer algumas questões aqui de prova para vocês poderem avaliar isso. É muito cobrado, né, avaliar a concordância do verbo com o sujeito respectivo. Voz ativa e voz passiva não aparece só na parte de estrutura e expressão escrita, aparece no listening também, inclusive, tá? Por último, phrasal verbs. Quem aí tem facilidade com phrasal verbs? A gente tá falando de vocabulário. Tá vendo que não é só regra? Desses 10 pontos que eu coloquei aqui, muitos estão relacionados à regra, mas outros estão relacionados à convenção, porque é muito mais vocabulário do que uma regra, como é o caso dos phrasal verbs. Então, phrasal verbs, o make e o do também, tudo relacionado a uso. Preposição, não, preposição eu não falei, né? Mas preposição também pode aparecer.
Não é tão comum assim, mas pode. Gente, quem está chegando agora, lembrando, isso aqui não tem álcool, tá? Que fique bem claro. Seguinte, o que vocês acham, então, da gente fazer algumas questões? Eu trouxe 3 questões pra gente poder fazer juntos. E essas questões são relacionadas a dois conteúdos no caso. Primeiro, sujeito e verbo e, consequentemente, concordância verbal. São 2 pontos que aparecem muito na prova, tá? Primeira coisa que a gente precisa olhar ali quando a gente recebe aquela estrutura, se tem verbo e se tem sujeito. Obrigatoriamente tem que ter os dois. Tem que ter o verbo, tem que ter o sujeito e nenhum desses 2 pode estar repetido. Então, lembrem aí, se tiverem, né, com um papelzinho, uma caneta, que isso vai ser importante na hora da gente fazer as questões. Tem que ter verbo, tem que ter sujeito, nenhum dos 2 pode estar repetido, tá? Então, é uma das primeiras coisas que eu vou observar numa questão, geralmente. Existem outros caminhos, né? Mas isso aí é assunto para outra aula, mais avançada, né? Então, a gente pode olhar pontuação, conectivo, enfim. Mas, vamos pegar o básico. Avalia ali se tem verbo, avalia se tem sujeito. Encontrei os 2, aí a gente vai para o nosso segundo ponto, que é concordância. O meu verbo precisa concordar com o meu sujeito. Se o meu sujeito for singular, o meu verbo precisa estar conjugado no singular. Se o meu sujeito for plural, então 2 ou mais pessoas, coisas e etc., o meu verbo precisa estar conjugado no plural. E aí, vamos lá então. Trouxe 3 questões, eu vou colocar aqui na tela uma por uma. Vocês podem digitar a resposta. Eu vou tentar pausar, deixa eu ver se eu consigo pausar os comentários, só um minuto, que aí não fica na frente de vocês. Desativar comentários. Eu vou desativar só um pouquinho para vocês poderem ler direito, depois eu reativo para vocês poderem comentar. Então, leiam aí, avaliem o que tá faltando nessa estrutura, considerando o que eu acabei de comentar com vocês, e aí eu vou liberar os comentários para vocês poderem dar resposta. Antes de eu corrigir, claro, eu quero saber o que vocês marcariam aí. Na prova, pessoal, lembrem-se que na prova vocês teriam mais ou menos ali 37 segundos para resolver, tá? Mais ou menos 2 questões por minuto. Então, ó, não vou ficar dando muito tempo, não. Avaliem aí, já vou liberar os comentários para vocês me darem a resposta. Pera aí. Ativar comentários. Vamos lá. 3, 2, 1. O que vocês responderiam? Qual a alternativa? Letra B. Quem mais? Set up. Letra C, Lorena. E aí, B ou C? C também, Ariane. Lembrando, pessoal, que na comunidade do Escoralto tem 4 questões diferentes dessas que eu tô trazendo aqui, tá? Tem 4 questões a mais lá, depois que vocês assistirem a live. Se você já faz parte do grupo, pode ir lá, pegar esse conteúdo que eu trouxe e responder as 4 questões. E aí, letra B ou letra C? Como que a gente vai começar avaliando a questão? Lembram que eu comentei com vocês? Conferir se tem sujeito, conferir se tem verbo. Eu vou desativar os comentários para vocês poderem ver todas as opções. Primeiro, a gente tem sujeito. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Porque parece que deu uma ligação aqui, travou, mas eu acho que agora voltou. Então, para começar, a gente tem sujeito? Sim, nós temos um sujeito ali. John Butterfield. Eu tenho um verbo? Não.
eu preciso de um verbo. De cara, o que vocês podem fazer? Eliminar a letra A. Por que a gente pode eliminar a letra A? Porque a letra A também tem sujeito. Se eu escolhesse a letra A, eu estaria contrariando uma das regras que eu trouxe para vocês, que é não pode repetir o sujeito, não pode repetir o verbo. Então, de cara, não pode ser a letra A nem a letra D. Porque na letra D, a gente tem um substantivo e substantivo também pode ser usado como sujeito. Se não tem verbo, quais são as duas opções que ficam pra gente? Exatamente as duas que vocês trouxeram, a B e a C. E aí, como que eu vou escolher B? Como que eu vou escolher C, né? Ou por quê? Uma das coisas que vocês podem avaliar também são as marcas de tempo. Olhem essa frase aí e vejam que a gente tem uma marca muito específica de tempo, que é o in 1858. Então, eu tenho uma marca muito típica do passado. Então, isso também já pode me ajudar ainda mais a responder essa questão. Então, a correta, a que está no passado, é a letra C. Se vocês não tivessem observado isso e tivessem ficado em dúvida na letra B, como foi o caso da Maikele, poderia ser a letra B? Não, não poderia ser a B. Por quê? Quando eu preciso de um verbo para aquela frase, o verbo principal, ele precisa estar conjugado, certo? E esse ing, para ele ser considerado um verbo ali conjugado, ele obrigatoriamente precisa estar juntinho com o verbo to be. Por exemplo, John Butterfield is setting up. Aí poderia ser. Nesse caso aqui, só o ing sozinho não pode, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Muito bem. Entenderam a correção? Me digam aí se ficaram com dúvida. Se não, vou colocar a próxima questão para a gente discutir. Me contem aí. Oi, Florzinha, você tá aqui ainda? Opa, não consigo ver quem tá aí. Mari, seja bem-vinda. Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Se não, vou trocar pra gente responder mais duas. Deixa eu trocar aqui. Vamos lá, escolher outro, ok. Nossa segunda questão, também da parte de estrutura. De novo, vou pausar os comentários para vocês poderem ler direito. Façam aí a escolha de vocês. E aí, a gente vai discutir. Marcar aqui, ó, mais ou menos 30 segundos para selecionar a resposta. Vamos lá, hein? Sem enrolação. 30 segundos. Eu reativo os comentários. Deixa eu só fechar isso aqui. 30 segundos, nada mais do que isso, porque na prova vocês não teriam todo o tempo do mundo. Vamos lá então. O que vocês responderiam? A, B, C ou D? Vou ficar de olho aqui nos comentários para ver quem acertou. A Mari falou letra A. E Mari, Ariane, podem ficar aqui na live porque vocês precisam dessa... Ah, não, peraí, eu li errado. Tá certa a letra A. Eu vi a A como continuação da frase. É isso mesmo, a letra A. Seguinte, deixa eu pausar aqui os comentários de novo. Eu li rapidamente o cancels como se fosse a continuação ali da frase. Então, é o seguinte, a gente tem there is an antioxin which. Quando eu tenho esse which, vou trazer uma informação para vocês que pode não ser conhecida por muita gente, que é o seguinte: pronomes como which, who, that, eles funcionam também como sujeito. Então, de cara, eu consigo identificar que eu tenho um sujeito, que é o which. Eu posso eliminar
a letra B e a letra D, porque são substantivos, sendo que depois do meu sujeito ali, o que ficou faltando? O verbo. Então, nós estávamos discutindo que identificamos ali que existe um sujeito, mas que estava faltando um verbo. Quando eu identifico que já existe um sujeito, eu consigo eliminar tanto a letra B quanto a letra D. Porque nessas duas alternativas nós temos substantivos e não verbos. E nós estamos precisando de um verbo para completar. E aí, existem dois caminhos ali que vocês podem seguir. A gente pode ir pelo caminho da concordância, e aí de cara nós iríamos para a letra A, que é de fato a alternativa correta. Agora, se você falhasse ali de alguma forma em avaliar a concordância do verbo com esse sujeito, o que vocês poderiam pensar? Nós estamos precisando de um verbo principal para completar aquela estrutura. Todas as vezes que eu tenho um verbo principal, ele precisa estar conjugado em algum tempo verbal. Presente, passado, futuro, present perfect, enfim. No caso, a letra C, que seria a outra alternativa que tem verbo, ela não encaixa na nossa estrutura, porque o verbo na letra C é um verbo, sim, mas está no infinitivo, ele não está conjugado, então não poderia ser a letra C, tá? Então, se perderam essa parte da correção, agora a gente fechou, e aí eu vou colocar a última questão para a gente poder responder, e aí eu trouxe um exemplo da parte de expressão escrita, principalmente para quem nunca teve contato com a prova. Eu vou desativar os comentários para vocês poderem ler aí direitinho, para não ficar nada atrapalhando a leitura de vocês. Vocês teriam mais ou menos o mesmo tempo, né? 2 questões por minuto, então mais ou menos 30 segundos ali, no máximo 40. Não fiquem agarrando em uma questão só, tá, pessoal? Porque quando você agarra em uma questão difícil, você tá perdendo tempo de responder questões que às vezes seriam muito mais fáceis para você. E quanto mais questões mais fáceis você consegue responder, certamente maior vai ser a sua pontuação. Mais 10 segundinhos e aí eu libero os comentários para vocês poderem responder. Lembrando que o que a gente está buscando nesse tipo de questão, na parte de expressão escrita? Os erros. Qual palavra está sendo utilizada de forma errada? Vou ativar aqui os comentários para vocês poderem responder. E aí, o que vocês marcariam? A, B, C ou D? Ai, fiquei feliz, gente, que vocês voltaram pra gente finalizar. Flaviane falou letra A. E aí, quem mais? A também, Lorena. A. Exatamente. Alguém sabe me explicar o porquê a letra A? Vou deixar vocês explicarem agora. Ai, muito bem. Tô feliz que vocês acertaram. Por que seria a letra A? Me contem aí. Vamos ver quem pegou a lógica da questão. Dentro do que a gente discutiu. Tem que ter verbo, tem que ter sujeito, não pode repetir nenhum dos dois e o verbo tem que concordar com o sujeito. O que tem de errado com esse uses? Exato, Flaviane. Porque o nosso sujeito está no plural. Qual que é o nosso sujeito? Most of the architects in this day and age. Então, isso tudo ali é o nosso o nosso sujeito. Eu falei pensei uma coisa e falei outra. É o nosso sujeito. Ariane, cuidado. Esse é um erro muito comum. Esse Szinho no uses não é marca de plural, tá? Cuidado com isso, é um erro muito comum. Esse S não é uma marca de plural, é uma marca da terceira pessoa do singular. Cuidado, não é plural. Deveria estar conjugado no plural. Qual que seria a conjugação correta, então? Most of the architects use, sem o S no final. Tomem cuidado.
Esse S não é marca de plural, é marca da terceira pessoa do singular. Exatamente. Use. Muito bom, muito bom. Aproveitamos bastante, acredito eu. Para quem tá na comunidade do Escoralto, corre lá, porque vocês têm mais 4 questões sobre esse conteúdo para responder. São 4 questões diferentes, tá? Dessas daqui, não são as mesmas. Vai lá que vocês conseguem fazer mais 4 questões. Ai, feliz, deu tudo certo. Vocês gostaram desse formato assim, com questões pra gente discutir? Acho que foi legal, hein? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Acho que gostei desse formato de live. Principalmente o quê? Me refrescando com uma água tônica, com café. Se você está chegando agora, o que? Eu dei uma de Ana Maria Braga e fiz um drink no início da live. A receita está na primeira parte, que está lá disponível no feed. Então, se você quiser fazer o mesmo drink, corre lá no feed. E se você quiser responder mais questões, vá fazer parte da comunidade do Escoralto. Se você ainda não faz parte, digita aqui, ó, comunidade, que eu vou te mandar o link. Digita aí comunidade, quem ainda não está lá, para eu mandar o link para vocês. Você quer esse drink, Ariane? No início eu ensinei a fazer, ó, mas é só, vamos repetir aqui. Laranja, água tônica e café, né? Eu botei todo, mas café gelado. Geralmente eu uso café expresso. Eu faço expresso e deixo na geladeira um tempo. E eu usei laranja hoje porque eu não achei, mas geralmente eu uso limão siciliano. Então, coloca o limão aí no seu copo, limão siciliano. Pode ser laranja, eu fiz com laranja, fica delicioso. Daí você coloca a água tônica e depois coloca o café. Fica delicioso. Delicioso. Por nada, Lorena, por nada. Ó, beijo pra vocês. Flaviane, eu vou te enviar o link. Pode ficar tranquila que eu vou te enviar o link assim que acabar aqui. Tá bom? Bom final de semana pra vocês. Até mais. Beijo, beijo, beijo. Aproveitem o final de semana.